Sabia que é possível ganhar o respeito e influenciar a sua equipe sem precisar impor autoridade? Como você acha que líderes conseguem fazer com que os seus colaboradores realmente consigam cumprir metas sem precisar serem cobrados o tempo inteiro? Isso realmente não acontece por acaso. Existe uma ciência por trás disso. E eu vou te ensinar a utilizar o gatilho mental do compromisso e da coerência para você influenciar a sua equipe de maneira natural e eficaz. Então eu vou começar explicando esse princípio do compromisso e da coerência. Ela sugere que quando uma pessoa toma uma decisão ou fala algo, ela se compromete àquela atitude, àquele gesto, ao que ela falou, ela tende a manter aquela decisão. Então, ela tende a manter uma coerência na sua fala. É isso que seria esse princípio. O ser humano, ele tende a agir de maneira coerente nas suas decisões. E, na verdade, é uma forma de facilitar outras decisões difíceis que ele vai tomar à frente. Então, quando toma uma decisão que hoje ele precisou se esforçar para decidir o que iria fazer, a próxima decisão, quando o assunto for o mesmo, vai ser mais fácil para ele. Ele vai conseguir simplesmente manter aquela coerência, manter aquela decisão, sem precisar ter um esforço psicológico tão grande. Então, como é que eu posso utilizar esse poder da coerência? A melhor forma é fazer com que o colaborador ele se comprometa de maneira pública em uma reunião a tomar uma decisão, a cumprir aquela meta. Uma vez isso aconteceu comigo, certo? Na verdade não comigo. Lá estava eu numa reunião com meu chefe, meu chefe e outro colaborador. Nós recebemos missões diferentes do nosso chefe, né? O chefe chegou, pagou uma missão para mim, outra para esse meu camarada. Nós tínhamos subordinados, e ele tinha que passar essa missão na segunda-feira. O que acontece? Ele não só uma missão, uma tarefa, como ele passou várias para cada um. Na semana seguinte, eu cheguei lá, mostrei o que eu tinha realizado, ele mostrou o que ele tinha realizado. Porém, ele não tinha conseguido fazer tudo. E novamente, o chefe chegou, não, faz para mim essa missão, até a próxima semana. Próxima reunião na segunda-feira, ele, por diversas outras missões que estava tendo, ele acabou não cumprindo aquela missão novamente. Só que aí houve uma diferença. O chefe, dessa vez, ele não estabeleceu uma meta precisa. Ele tomou uma decisão diferente. Ele, conversando com esse camarada, ele perguntou, e aí, tu precisa de quanto tempo para cumprir essa missão? Quando ele ouviu e agora? O que é que você acha? Ele mesmo disse, era segunda-feira, ele mesmo disse, eu acho que eu consigo fazer, eu consigo fazer até quarta-feira. Dito e feito. Quando ele falou isso, externalizou que ele conseguiria fazer até quarta-feira, eu te digo, não tinha nem começado o que ele tinha que fazer nesse assunto. Quarta-feira ele estava lá entregando a missão, dando o pronto da missão, que é como a gente chama, da tarefa realizada. Foi só ele expor aquela situação, aquela decisão, dizer que ele ia fazer aquilo em público, ele foi lá e realmente conseguiu cumprir, mantendo a coerência do que ele estava dizendo. Então eu vou te dizer 4 estratégias para você utilizar no trabalho. A primeira, faça a sua equipe assumir pequenos compromissos. Em alguma reunião, você vai pedir para a sua equipe estabelecer os próprios prazos e metas. Em reuniões, peça para os seus próprios colaboradores estabelecerem prazos e metas. Pergunte diretamente qual um prazo realista para essa entrega. Como eu falei anteriormente, as pessoas elas vão estar se comprometendo com um prazo e falando isso em público para as outras pessoas e vão manter a coerência e vão manter aquela decisão, aquela postura que tomaram durante a reunião. A segunda estratégia é torne os compromissos visíveis ao público. As pessoas têm mais chance de cumprir aquela meta quando isso é assumido publicamente. Eu falei sobre a primeira estratégia, onde você fala isso nas reuniões, mas coloque isso também visível para as pessoas. Aconteceu comigo até recente,
entrei para uma reunião com meu chefe, entrei na sala dele e vi um quadro branco do lado com os nomes dos subordinados dele. Meu nome estava lá no cantinho. E uma lista com algumas tarefas para serem cumpridas. Tinha umas 3 tarefas ali e uma não duas estavam riscadas e uma não. Entrei na sala para conversar outra coisa. Ele tinha me chamado na sala para falar sobre outro assunto. Mas eu vi aquilo e fiquei encucado. Poxa, todo mundo que entra aqui vê que eu não terminei tudo que eu tinha que fazer. Saí da sala, a primeira coisa que eu fui fazer exatamente o que estava escrito naquele quadro. Porque eu não consegui me segurar, não queria deixar outras pessoas verem que eu tinha coisas para fazer e não tinha cumprido. Isso, ele mostra a importância do que eu estou dizendo. A terceira estratégia, reforce a identidade do grupo. Defina, há uma diretriz da empresa, do que é que tem que ser cumprido por todos. Defina algo como a equipe, ela sempre cumpre metas. Eu estou fazendo a referência das metas aqui, mas pode se encaixar em qualquer situação diferente. A equipe tem que ter uma diretriz única, uma identidade do grupo. Então faça com que todos pensem da mesma maneira. Quarta estratégia, use a progressão para consolidar hábitos. Como assim isso daí? Pequenos compromissos levam a grandes mudanças. Então a sua equipe vai cumprir prazos menores. Por mais que você tenha, por exemplo, um projeto a ser feito pela sua empresa, você não vai dar um prazo para o projeto inteiro ser finalizado. Você vai estabelecer metas de curto prazo. Devem ser realizados em quanto tempo? Semanalmente? Diariamente? Para que a sua equipe possa cumprir essas metas pouco a pouco, fazendo diferença e elas se sentirem realizando algo pela equipe. Certo, agora que você já sabe que o compromisso e a coerência são chaves para você influenciar a sua equipe, me diz aí, qual dessas 4 estratégias você pretende utilizar primeiro? Ou se já tiver utilizado, me diz aí nos comentários. Então, se você chegou até o final, eu peço para curtir esse vídeo e compartilhar com aquela pessoa que você sabe que pode utilizar uma dessas estratégias.